Olá para você que está entrando agora na sala do pastor, que alegria receber você, e porque na verdade nós sempre temos aqui convidados especiais, pastores que são especiais, homens e mulheres de Deus, e que são especiais pelo fato da obra que Deus tem feito neles e através deles. Portanto, aqui na sala do pastor, nosso objetivo é trazer para você respostas, direção, experiências que venham somar na obra de Deus para a sua vida. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de receber aquele que foi tesoureiro do nosso distrito Campinas por 10 anos, Paulo Roberto Bodini Santiago. Acertei? Acertou. Mas nós o chamamos de Paulo Bodini. Pastor, bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. Aqui na sala. Um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado. E é tão maravilhoso quando Deus nos uniu como amigos, como irmãos, e nos levou a trabalhar juntos. Antes fomos juntos da Central. Verdade. Né? Depois juntos aqui no Distrito Campinas, a Igreja Nazarena em Campinas. Que maravilhoso poder olhar e ver nesse caminho que o Senhor nos conduziu e tem nos conduzido. Amém. E nos conduzirá até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Pastor, antes de tudo, né? Diz para nós, casado, com quem que é casado, pais de filhos, se tem genro, se tem nora, conte para nós. Amém. Bom, sou casado há 27 anos com a Elaine, temos 2 filhos, o Felipe e a Isabela, os 2 casados, casaram agora há menos de um ano, a Isabela casada com o Gabriel e o Felipe com a Júlia. Então ali família aumentou. Sim. A gente fala que agora temos 4 filhos, sim, né? E tem sido uma bênção. Amém. Graças a Deus. Então a mesa agora é para 6 lugares lá? Para 6 lugares. Por enquanto. Por enquanto. Porque temos orado pelos netos. Já vai preparando, já deixando o reservatório de oração pronto lá. Exatamente. Para a chegada dos netos. Pastor, quero começar nosso diálogo hoje, nossa conversa com você, pastor, perguntando o seguinte, né? Como foi seu conhecimento do Evangelho? Como o Evangelho foi te apresentado? Né? Em que idade, que período da vida? Quem te apresentou o Evangelho da salvação em Jesus Cristo? Amém, pastor. Olha, essa é uma pergunta que sempre olha, fiquei até emocionado, me emociona muito. Eu tive um encontro com Jesus Cristo aos 12 anos de idade. Foi um encontro assim, muito maravilhoso. Eu morava na cidade de Bauru. E 12 anos de idade, eu venho de uma família muito católica. Minha mãe nos levava para a igreja pela orelha, né? Por isso que a minha orelha é um pouco avantajada. Mas a gente era bastante ativo. E com 12 anos de idade, a gente morava perto de uma igreja, igreja de Santa Terezinha, em Bauru. E essa igreja tinha um relógio numa torre muito alta, uma torre de mais ou menos assim da altura de um prédio de uns 6, 7 andares. E todo sábado nós íamos dar corda no relógio da igreja. Então tinha um sapateiro na cidade chamado Seu Mariano. E ele então passava em casa, sábado, mais ou menos umas 3 horas da tarde, nós íamos para a igreja, eu e ele, sim, subíamos na torre, dávamos corda no relógio, sim, e isso continuamente todo sábado. Bom, num certo dia, mudou o padre da paróquia. E nós entramos na igreja e o padre, entramos pela sacristia, sim, como sempre fazíamos, e o padre chamou o Seu Mariano de lado para conversar com ele. E eu fiquei sobre o altar? Isso. Tem um nome ali. Outro nome? Tem outro nome na Igreja Católica que eu não lembro. E eu fiquei ali em cima, um pouco apartado deles. E pastor, naquele momento eu tive um encontro com Jesus Cristo. Uau. Eu não sei quanto tempo demorou, mas Jesus falou comigo ali. E eu me lembro de 2 coisas muito maravilhosas. O perfume maravilhoso de Jesus e o que ele me falou. E ele me disse assim: você nasceu para a paz do mundo. Oh. E
Foram essas palavras de Jesus. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas isso foi muito forte na minha vida. Bom, em suma, aí depois a conversa do padre com o seu Mariano acabou e ele veio e falou assim para mim: olha, de hoje em diante não damos mais corda no relógio, está proibido. E que, por sinal, o relógio ficou 20 anos sem dar corda, até que teve uma equipe da Suíça que teve que consertar o relógio. Bom, muito bem. 12 anos de idade. Mas essa palavra sempre queimou meu coração. Mas eu não entendia o que era. Sim. Aí, aos 25 anos de idade, mais ou menos, 13 anos depois, eu conheci a Elaine. A Elaine me levou a Jesus. Eu vim para Campinas, vim trabalhar em Campinas, e ela me levou à igreja. E eu me converti na igreja central. Nazareno Central. Na Nazareno Central. A Elaine havia se convertido na Deus e Amor. Tá. Ela vinha da Deus e Amor, estava na igreja central. E eu me lembro um dia que nós, namorando, nós fomos para o shopping Iguatemi. Sim. E ela parou, nós paramos o carro e antes de descer ela disse: eu preciso falar com você. Eu amo você, mas se você não se converter, o nosso namoro termina aqui hoje. Eu falei: eu já me converti há muito tempo. Saiu bem, E aí então foi assim, pastor, foi a minha esposa, né, na época minha namorada, Sim. que ela me levou, ela me apresenta o Evangelho. Eu conheci o Evangelho através da vida dela, uma vida íntegra, proba, e nós fomos à igreja, eu entreguei a minha vida a Jesus, e dali eu entendi o que Jesus queria comigo, que era levar a paz ao mundo, e era para servi-lo, né? E desde então, aí nós casamos, eu fui para o seminário, e desde então servindo ao Senhor Jesus. Que maravilha. Gostei, quero ressaltar o que você falou, pastor, de você, quem apresentou o Evangelho para você foi através da vida. Com a vida da Elaine que o Evangelho foi apresentado. Ou seja, poderia ter havido palavras ali, não é? Ou uma pregação, mas na verdade foi a vida dela que apresentou o Evangelho para você. Sabe, pastor, e essa experiência... que não é nada místico, não é nada disso. É uma experiência cotidiana, né? E eu sempre falo para as pessoas, né? Há uma grande diferença entre aceitar Jesus e entregar a vida para Jesus. Então, as pessoas... Isso eu estou dizendo um conceito meu, certo, né? Que hoje parece que o aceitar Jesus é algo muito mais como algo verbal do que verdadeiramente a pessoa entregar sua vida a Jesus, né? Como Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu via Cristo na Elaine. Puxa, e maravilha. Isso me trouxe a vontade de não só conhecer o Cristo da vida dela, mas viver o Cristo, né? E desde então a minha pregação tem sido essa, evangelística, né? Eu não gosto do termo aceita Jesus, mas entrega sua vida a Ele. Perfeito. Pastor, já que falando nisso, e qual versículo, pastor, que o pastor assim coloca, te inspira, te dá base para falar de Jesus e não sei se nesse caso também entregar, mas qual passagem bíblica, pastor? Pastor, olha, é interessante, né? Eu uma vez ouvi o pastor Aguiar falando, ele falou muitas coisas que marcou muito, né? Foi um pastor da minha conversão. Sim. Mas uma vez ele disse assim: em tudo que a gente for ler na Bíblia, a gente vai enxergar a cruz, né? Então eu sempre procuro isso. Em todas as minhas mensagens, eu no final faço apelo. Seja uma mensagem evangelística ou não, eu faço o apelo. Perfeito. E, pastor, João 3,16 sempre, né, não tem como. É algo tão maravilhoso que ali o que me chama a atenção é isso, que quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que não existem palavras humanas para descrever o amor de Deus. Sim. Ele nos amou de tal maneira, né, que a gente não consegue
explicar, né? Então isso me toca profundamente o coração. Que bênção, que bênção. Pastor, você falou da Elaine, sua namorada que apresentou Jesus com a vida, casaram, um casal de filhos, você descreveu, os dois casados, né? A filha, o filho casado. E a minha pergunta nesse momento é o seguinte, pastor, como é ser um pastor que no domingo ou nos cultos de semana precisa ter a mensagem, precisa ter confiança para orar, para aconselhar? Como pastor administra, como marido, como pai, hoje como sogro, como pastor, como em alguns momentos da sua vida o pastor já teve trabalho juntamente com o pastorado. Como administrar isso, pastor, e manter assim, em comunhão com o Senhor, lendo a Bíblia, orando? Porque eu faço a pergunta, pastor, porque os crentes também passam por essa crise. Às vezes só vai ler a Bíblia no culto, porque acorda nesta manhã, né? Exemplo, nós também, eu e a Patrícia já casamos os filhos, mas nós temos uma família em frente à nossa casa que tem 3 crianças. Então, de manhã eu ouço o som das crianças saindo ali, eles virem com um pouquinho antes de entrar no carro, irem, e eles só voltam no final do dia. Um exemplo. Sim. Então, imagina o seguinte, né? Aquele casal levanta, troca um filho, troca outro, prepara o café, a lancheira, a mochila, só para dizer o seguinte, como, pastor, conseguir ter uma leitura da Bíblia, uma oração, criando filhos, porque vocês criaram filhos, já você fazendo seminário, depois como pastor. Minha pergunta é como administrar isso, pastor? Legal, a pergunta do senhor ela é fantástica, pastor. E inclusive neste domingo foi muito interessante porque a gente está numa certa idade, né? Tá certo que o senhor é bem mais velho que eu? Sim, mais de 15 anos, mais de 20, acha? Não, é pouco tempo. Mas esse domingo, no meio da mensagem, eu estava falando, a mensagem foi sobre a família de Jacó, uma família que foi dirigida pelo ódio, né? E eu estava falando ali que a nossa vida, ela é exatamente o contrário. E eu mirei a minha filha, que estava sentada no último banco com o meu genro, e eu falei, olha, eu vou fazer uma pergunta para minha filha aqui. Eu acho que os meus filhos gostam de ir para a minha casa aos fins de semana ou quando tem oportunidade. E perguntei para minha filha, você gosta de ir para casa dos seus pais? Ela falou, gosto. Eu falei, por quê? E ela disse, porque lá é um pedaço do céu. Uau! E aquilo então foi uma coisa muito maravilhosa, mas foi construída. Certo. Porque o senhor tocou num assunto, numa situação que é muito importante. A nossa vida é feita de fases. E nós precisamos nos adaptar a essas fases. Só que nas fases nós temos que ter prioridades, né? Então, o Senhor é a nossa maior prioridade. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então a questão do devocional, da leitura, da oração, é acima de todas as coisas. Eu nunca fui, pastor, de falar assim, não, você tem que fazer o seu devocional de manhã ou à noite. Não. Porque a gente tem que adaptar o dia. Sim. Mas uma coisa nós não podemos deixar de fazê-lo. Certo. Né? Certo. Então, mas em tudo isso, eu venho falar de novo que a minha esposa ela é muito importante na minha vida. E sempre foi, tanto na conversão quanto em todas as fases da vida. Eu pastoreei, essa é a 4ª igreja que eu pastorei. Né? Então eu comecei pastoreando em Jundiaí, depois eu fui para Louveira, no Taquaral, no Parque Taquaral, e agora há 17 anos no Ouro Verde. Mas, sem citar a igreja, numa dessas igrejas foi muito difícil, era uma igreja muito difícil, que nos enfermou muito. E aí minha esposa, ela, usada sempre pelo Espírito Santo, foi ali a virada de chave. Opa. Por quê? Se não houvesse esse agir de Deus na minha vida através da minha esposa, talvez a minha filha não tivesse dado aquela resposta.
Porque hoje a gente vê não só famílias de crentes que são esfaceladas, Sim. mas de pastores também. Porque hoje eu vejo muitos pastores que não têm mais os seus filhos nem na igreja nem na fé. E filhos que talvez não queiram nem estar junto com os pais. E eu louvo a Deus porque meus filhos, eles querem estar comigo, com a minha esposa, obviamente, em casa, e ainda mais agora, com um filho sendo preparado para assumir o meu lugar. Olha. Né? Então, foi essa virada de chave. Sim. O que aconteceu? Pastor, eu tinha um grande problema como pastor. A minha família não era a prioridade abaixo do Senhor. A igreja estava acima. E eu largava tudo da família para atender os problemas da igreja. Nós estávamos saindo de férias e era o primeiro dia de férias. De manhãzinha, colocamos as malas no carro, as crianças no carro, eu coloquei ré no carro para sair da garagem, olhei pelo retrovisor, uma pessoa da igreja. Eu desliguei o carro e a pessoa disse para mim: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa. E eu estou com um problema e não sei o que, na minha casa, não sei o que e tal. Eu desliguei o carro e falei para minha esposa: eu já volto. E fui atender. E a família estava no carro? A família estava no carro para sair de férias, estávamos indo para a praia. Eu fui atender a família e voltei. Bom, eu voltei e demorou mais de uma hora e meia. Bom, acabou com as férias. E aí a minha esposa, com muita sabedoria, ela disse assim para mim: bem, ou você tem tempo para a gente, ou nós não teremos mais tempo para você. Meu Deus. E a palavra de Deus, ela diz que o pastor que não cuida bem da sua casa, não serve para cuidar da casa do Senhor. Aquilo foi uma virada de chave na minha vida. Por quê? E depois Deus ainda trabalhou no meu coração que eu fui socorrer aquela família que já tinha uma decisão tomada. E que a minha ida lá não ia mudar nada. Mas na minha família mudaria. E aí, naquele momento, Deus começou a trabalhar comigo o dia de descanso. Perfeito. O sábado. Sim. E ele falou comigo assim: olha, todos os pastores escolhem a segunda-feira para descansar. A maioria mesmo. Mas você não vai escolher a segunda-feira. Porque na segunda-feira você não tem os seus filhos e a sua esposa. O seu dia de descanso é o sábado. Verdade. E aí então, dali em diante, eu coloquei as prioridades em ordem. É Deus, a minha família e depois as outras coisas. E o sábado sempre religioso, sagrado, não religioso, sagrado. E todas as igrejas então que eu passei, né, depois disso, eu só fui depois de acertar que o meu dia de descanso é o sábado. Se não serve para vocês, não serve para mim. E eu sempre avisei a igreja: de sábado, vocês só me chamem se morrer. Se ainda estiver respirando, não me chamem. Pode chamar outro pastor. Né? Tem pastores da equipe? Tem pastores da equipe e tal. Por quê? Porque se eu não cuidar da minha casa, eu não sirvo para cuidar de vocês. Verdade. Foi muito bem. Então foi isso, pastor. E aí depois disso é que as coisas mudaram. Então, a gente precisa, nas fases da nossa vida, priorizar Deus e a família. E as duas coisas andam juntas. Então sempre foi assim e deu certo. Pastor Paulo, só uma importante observação, um complemento aqui, que o Instituto, fugiu o nome agora, o Instituto dos Estados Unidos que pesquisa sobre igrejas e a vida dentro da igreja, fez uma pesquisa com as famílias pastorais e fez uma pesquisa com a igreja para saber qual o melhor dia do descanso do pastor. Certo. Qual o melhor dia sabático, né? O dia de descanso. E na pesquisa, porque eu estudei, fiz o seminário de 80 a 83. Certo. O Seminário Teológico Nazareno do Brasil, ali em Barão Geraldo, Campinas. E nós aprendíamos que segunda-feira
era o dia, como você afirmou, era o dia do descanso pastoral. Mas, em torno de 2002, 2001, por aí, eu recebi essa pesquisa, perdão, que agora o nome do instituto não está vindo à mente, dizendo se eles pesquisaram, é verdade que foi com famílias pastorais norte-americanas, Sim. Eles pesquisaram o pastor, a família e a igreja. E na pesquisa descobriram o seguinte, que a segunda-feira era o pior dia para a igreja. Por quê? Veja, se no domingo o pastor deu uma palavra, um comando, uma direção, ou fez um pedido, alguma coisa, eles respondem na segunda-feira. E na segunda-feira o pastor não está lá. Certo. Segundo lugar, pesquisando com a esposa e os filhos, descobriu o quê? Aquilo que você afirmou, que é o pior dia para a família, porque primeiro os filhos estavam estudando, a esposa trabalhando. E se vai levar, por um exemplo, um shopping na segunda-feira, quase não tem ninguém. Exato. Porque foram mais no final de semana. Mas o pastor ainda assim se sente melhor, porque como ele cansou muito no domingo, segunda-feira parece ter um descanso, mas um descanso solitário. E terceiro ponto, o seu escritório, a sua administração, o seu trabalho não para na segunda-feira. Sem dúvida. E pode precisar dele, olha, aquilo lá. Moral da história. Você fez uma análise tão boa, sem saber o resultado da pesquisa, que sabe qual é o melhor dia de descanso para o pastor, principalmente para o titular? Sábado. Então. Segundo, o melhor dia, sexta, né? Tanto que nós temos pastores em Campinas que também fazem o seu sabático na sexta-feira. Puxa, obrigado por compartilhar isso. É isso, meu irmão. Importante para os pastores que estão nos ouvindo, importante para a igreja saber que o pastor precisa ter o seu dia. Aliás, vou dizer aqui agora, falando para as igrejas aqui, né? Para os membros, para os líderes, para os membros das juntas, digam para o seu pastor, para a sua pastora, qual o dia de descanso, pastor? E comece a dizer, pastor, precisa descansar, precisa ter um dia. Sem dúvida. E como você diz, precisa ter férias também. Tem, não tenha dúvida. Enfim. Porque o descanso é bíblico. Né? Então, é isso. O domingo é o dia do Senhor. É o dia da igreja, de ir para a igreja, celebração. Família junto, celebração, cansativo. Verdade. Né? Porque nós que temos culto, por exemplo, de manhã e à noite, outros têm até 3 cultos, e nós estamos lá nos cultos. Sim. Né? E no sábado é um dia em que você vai estar bem, né? Você vai descansar com a família, recarregar as baterias para no domingo servir bem ao Senhor. Perfeito. Né? Perfeito. Então tem feito a diferença na minha vida, né? E aleluia. Isso é bom demais. Pastor Paulo, pastor tem dúvidas de vez em quando? Bate algumas dúvidas assim na cabeça do pastor, será que eu estou certo? Será que Deus está nisso? Será que Deus não está me amando? O que aconteceu? Eu não estou ouvindo Deus. Abro a Bíblia, parece que não aparece nada. Pastor passa por isso? Ai, pastor, eu passo muito por isso. Né? Então o pastor passa por isso? Muitas dúvidas. Não é só crente, não é só mesmo. Não. Conta para nós um pouquinho aí. Muitas dúvidas, né? Em muitas áreas, né? Em muitas áreas. E eu acho que hoje, pastor, eu penso que hoje a gente vive uma vida de muitas vozes. Porque nós somos muito assediados. Sim. Somos assediados pelas redes sociais, somos assediados pela política, somos assediados pela filosofia, somos assediados pelo ateísmo, somos assediados pelo marketing eclesiástico. É verdade. Né? Verdade. Pelos métodos que aparecem todo dia. Verdade. Né? E a gente pela inteligência artificial também. Agora também, exato, pela inteligência artificial, que, por exemplo, a gente vê aí hoje que tem pessoas que não preparam mais a sua mensagem no joelho. Procura lá na inteligência artificial, recebe lá. E faz. Meu Senhor, misericórdia. Então, pastor, eu acho que tudo isso cria muitas dúvidas a gente, né? E aí, então, isso faz parte do ser humano, a dúvida. Sempre teve. Né? Sempre teve, né? E eu acho que é tão interessante porque até na Bíblia, né? E eu não quero aqui criar nenhuma doutrina e nem espiritualizar nada, mas o primeiro ponto de interrogação que aparece na Bíblia foi o diabo que colocou na cabeça do homem. Né? Se o senhor preparar bem, foi a primeira pergunta que existe na Bíblia foi feita pelo diabo. Né? Então, e colocando dúvida no que Deus tinha dito. Né? Foi assim mesmo que Deus disse? Né?
Então, eu acho que as dúvidas, elas existem e elas precisam ser muito bem tratadas, né? E elas precisam ser tratadas com o Senhor, né? E também com pessoas que nós temos confiança, né? A própria palavra de Deus diz, né? Tem alguém enfermo, confesse os seus pecados uns para os outros. Nós precisamos ter confidentes, pastor, né? Mas pessoas que sejam honestas e fiéis a gente. Eu tenho, em primeiro lugar, a minha esposa, né? A minha esposa que ela foi a pessoa que Deus colocou na minha vida para andar comigo o maior tempo da minha vida. A minha esposa talvez está comigo mais do que a minha mãe, né? Só de casados 27 anos? 27 anos. Mais né? namoro? Mais o namoro e tudo mais, saí de casa muito cedo, né? Então, tem dúvidas, temos. Mas a gente tem que... nós precisamos ser simples, como cristãos. Perfeito. E a simplicidade, ela vem da palavra, de buscar Deus, né? E tentar tirar essas dúvidas, porque às vezes parece que o céu se faz de bronze, né? E a gente não consegue uma resposta. E aí a gente precisa de um amigo, né? Para chorar, né? Então isso é muito bom, né? Então, tanto para pastores, tanto para nós pastores, quanto para os irmãos, todos nós precisamos ter alguém, se puder 2, 3 ou 4 pessoas, que nós podemos abrir o coração, né, que nós podemos buscar, procurar, confessar, como você disse, pedir ajuda e saber. Porque às vezes, pastor Paulo, a gente procura uma pessoa, dentre os fiéis que você falou, às vezes ela não tem a resposta, mas pelo menos ela nos ouve e ora conosco. Sem dúvida, sem dúvida. Só o fato de confessar, só o fato de repartir, só o fato de pedir ajuda, pronto, vamos orar juntos. Exato. Por exemplo, pastor, eu posso citar aqui duas coisas coisas interessantes. Há vários anos atrás, o senhor criou um projeto de cuidado pastoral, que haviam grupos, né? Verdade. De 3 em 3. De 3 ou 4? Né? O seu tinha 4. Tínhamos 4. Verdade. Se o senhor for olhar hoje, esse grupo de 4, até hoje nós nos reunimos, pastor. Mesmo. O que aconteceu? O pastor Davi hoje está comigo, na minha equipe pastoral da igreja. E os outros 2, nós somos amigos, ainda nos encontramos, choramos juntos e tudo mais. Sim. E fora isso, na igreja, pastor, eu tenho um grupo de guerreiros na fé e oração comigo, né? Que são 3 irmãos e uma irmã, que todas as coisas difíceis para mim eu os chamo, compartilho com eles e peço, vamos orar juntos, né? E a gente vai orando e conversando até que a coisa se resolva, né? Então, é importante. Deus não nos fez para andar sozinhos. Não. Né? Nós somos seres relacionais, com Ele e com as pessoas. Aleluia. Pastor Paulo, você falou de pastor com você. Sim. De equipe pastoral. Certo. Eu gostaria de perguntar para o pastor, né? Porque nós chegamos no culto ao domingo e nós vemos os pastores, um abrindo o culto, outro orando, outro pregando. Diz para nós como é que funciona isso, pastor? Como é que você, como pastor titular, aliás, deixa-me dizer, né? O pastor Paulo Bodini é pastor titular da Igreja Nazareno Ouro Verde, em Campinas, há 17 anos. 17 anos. Diz para nós o endereço dela, onde é que fica a igreja? É na rua João Antônio de Menezes, número 200, próximo ao terminal Ouro Verde, terminal de ônibus Ouro Verde. Ali é conhecido como Chácara São José, mas é no Ouro Verde. Ouro Verde. Todo mundo conhece como Ouro Verde, né? Só no IPTU que está Chácara São José. Chácara São José, exatamente. Pastor, quantos anos tem a igreja lá do Nazareno? 31. Uau, 31. Com certeza você é o pastor de maior tempo como titular daquela igreja. Maior tempo. Se não me falha a memória, o pastor que tinha ficado mais tempo lá foi o pastor Eliezer, que tinha ficado 5 anos. Perfeito. Né? Os outros 3, 2 anos, e eu estou há 17 anos lá. Quando você chegou, não havia outros pastores lá? Não. Como foi, pastor? Como é
Diz um pouquinho para nós como é formar uma equipe pastoral. Como é receber pastores, porque cada um tem o seu jeito, seu temperamento, Sim. seus dons. Exato. Né? Como é formar essa equipe pastoral com alguns mais novos de idade, com outros mais experientes? Nos dê algumas dicas, pastor. Como é formar essa equipe pastoral? Equipe pastoral tem crise também? Tem? Muitas, né? É mesmo? Entre a equipe pastoral? Não sai cadeirada, né? Mas então, pastor, olha, eu quando cheguei no Ouro Verde, eu estava sozinho, né? E 17 anos, hoje, eu posso dizer que nós temos uma equipe pastoral muito coesa, né? Que não foi fácil, tive problemas seríssimos, na formação, com a equipe pastoral. Pastores que tive que convidar a sair da igreja, não só da equipe, da igreja. Da igreja ali. Mas hoje a gente tem uma equipe coesa, né? A palavra de Deus, ela sempre tem que ser o nosso guia. Sim. E ela disse, não te precipites em impor as mãos sobre as pessoas. Nós não podemos ser precipitados, a gente tem que conhecer as pessoas. Nós temos que andar juntos, né, por um tempo, para saber se vai dar certo ou não, né? Então isso eu acabei aprendendo no meio do caminho. Perfeito. Eu tive um amigo no ministério, que é amigo até hoje, pastor Marco Antônio da igreja Nazareno Ebenezer. Tive ontem conversando com ele. Ele é um amigo, né? Muito querido, eu aprendi muita coisa com ele. E aí então, seguindo essas coisas, formei a equipe pastoral. Sim. Nos seus erros e nos seus acertos, sim, né? E o mais importante de tudo, pastor, é uma coisa, não é só formar a equipe, ela tem que ser mantida. E ela é mantida pela amizade. A gente precisa ser amigo. Os pastores precisam ser amigos. Eu vou ser muito sincero, a gente não tem tempo para sentar, ajoelhar e orar juntos. Porque cada um tem os seus trabalhos. Seus horários. Os seus horários e tudo mais. Nós oramos. Sim. Cada um no seu horário, sim, no seu lugar, né? Mas a gente precisa ser amigo, né? Eu preciso conhecer as dores de quem está andando sim, comigo. E eles precisam conhecer as minhas dores, né? Eu preciso, se eu tiver condições, para fazer uma compra para o meu amigo, sim, pastor, que está precisando em casa. Sim, sim. Né? Então é isso, a gente tem que ter essa amizade, né? Agora, pastor, o senhor falando em equipe, a minha equipe eu tenho essa dimensão de que ela não acaba nos pastores. A minha equipe pastoral vai além, né? Como assim? Por quê? Porque a igreja, ela não gira em torno só dos pastores. Verdade. A igreja é uma comunidade de fé, em que existem pessoas que elas precisam ser úteis e fazer parte de um corpo ministerial. Certo. Então, hoje eu digo que a minha equipe é todos aqueles que sobem comigo na plataforma. Certo. Então, eu coloco a equipe de louvor como parte da minha equipe, Perfeito. porque eu sempre digo isso, eu prego a palavra falando, vocês pregam cantando. Exato. Porque hoje tem muita música que nem fala de Jesus, nem fala da palavra. Verdade. Né? Então, a gente tem que andar junto também. Então, eu coloco essa responsabilidade sobre os ombros deles. Vocês vão pregar a palavra cantando. Eu vou pregar a palavra falando, pregando. Né? Mas eu preciso também de uma equipe administrativa, que é a junta, e ela precisa trabalhar, porque eu preciso de um tesoureiro, o irmão Tranquilino, eu digo que ele é o cara. Né? Parabéns, irmão Tranquilino. Que inclusive faz aniversário essa semana. Parabéns, feliz aniversário. O irmão Tranquilino, outros irmãos, os irmãos também da junta, né? Que eles assumem os seus papéis. Os ecônomos na parte material, os mordomos na espiritual, temos os líderes, né? Nós temos uma irmã na igreja que eu chamo ela do Ministério de Governança, tá, né? Que ela faz
a ligação entre todos os ministérios. Né? Cuida da agenda da igreja. Ela não é funcionária da igreja. Faz ela isso voluntariamente. Voluntariamente, né? Se eu mandar uma mensagem agora para ela, falar onde você está, ela vai falar, estou na igreja. Né? Então, mas é isso. Eu acho, pastor, que esse modelo de igreja centrado no pastor, sim, ele não existe mais. Ele não pode existir mais, né? Porque o corpo vai além disso. Perfeito. Né? E as pessoas, elas precisam se sentir úteis em todas as suas idades, né? Nós tivemos o senhor vai lembrar dele, o irmão João Cruz. Sim. Lembra? Foi meu tesoureiro no ano de 83. Isso. Ele é a irmã Yolanda. É a irmã Yolanda, os dois já estão no céu, né? Eu lembro que o João Cruz, nosso querido irmão, ele dizia assim para mim, pastor, eu fui tesoureiro, já fui tanta coisa, estou velho e eu não sirvo para mais nada. Eu falei, não, o senhor serve sim. Mas a gente não acha lugar para os mais idosos na igreja. Ai. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas eles continuam fazendo parte do corpo. Sim. E a gente precisa colocar eles para trabalhar. E eu me lembro que o irmão João Cruz, eu falei, o que o senhor quer fazer, irmão? Ele falou assim, me arranja uma cadeira? E eu falei, arranjo. Eu estou curioso agora. O que o senhor quer fazer com essa cadeira? Ele falou assim, eu quero colocar na frente da igreja e eu vou ficar sentado lá enquanto as irmãs estão no ministério do artesanato. Certo. Lá no fundo. Eu quero ficar sentado na frente cuidando delas. Uau! Pronto. A cadeira está... ministério. Ele só precisava de uma cadeira. Já pensou? Para realizar o ministério Sim. dele, né? Sim. E aí eu falo, como foi bom ter ido para Ouro Verde, pastor? É mesmo. Como foi bom conhecer um povo simples. Como foi bom conhecer e lembrar que Jesus é simples. Verdade. Né? E que nós não precisamos de muitos recursos para fazer a obra. Aquele homem só precisava de uma cadeira. Já pensou? Então, foi isso, né? Então, eu acho que equipe é importante. Sim. Eu não sei trabalhar sozinho. Eu acho que a equipe é importante, mas no meu caso, e pelo amor de Deus, eu não quero criar conceitos. Eu estou falando de uma experiência pessoal. Perfeito. Né? Eu acho que a equipe, ela tem que extrapolar a equipe pastoral. Tá. Né? Por quê? Pastor, eles trabalham mais que a gente na igreja. Sim. Eles fazem mais do que nós na igreja. Concordo. Né? Eu sempre em todos os mutirões eu ia na igreja, hoje eu não consigo mais. Né? Eu capinava, eu ajudava a carregar, hoje eu não aguento mais, a idade chega, sim, a gente não aguenta mais. Mas os mutirões estão acontecendo, sim, lá. Segue. Né? Eles são tão ou mais importantes do que eu na igreja, porque se eu sair de lá, a igreja vai continuar. Sim. E vai continuar com esses irmãos. Sim. Claro, não é? Então, eles são mais importantes do que eu. Né? Eu sou importante, sim, no meu papel, não é? Mas, se eu sair, eles vão prosseguir. Agora, tira 20 pessoas de dentro de uma igreja. Meu Senhor. Tira 40 pessoas de dentro de uma igreja. Meu Senhor. Ela pode fechar as portas. Pode. Então, a gente tem que entender que eles são importantes, né? E muitas vezes mais do que nós. Por isso que a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo Jesus, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Sem dúvida. Né? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então, o ministério pastoral foi estabelecido por Jesus para ir à frente do rebanho, para alimentar o rebanho, né? Mas como corpo, quer dizer, nós não somos os braços, todos os braços, nós somos todos os dedos, nós não somos... Exato. Precisamos, como corpo, de tudo isso. E não existe pastor sem rebanho. É verdade. Né? Você é pastor da onde? Que igreja? Não tenho igreja, não tenho... Como assim? Todo pastor tem rebanho. E se não existe rebanho, não existe pastor. Estamos indo para o final. Para mim o tempo vai longe aqui no sentido de ouvir. Pastor, duas coisas, quase que opostas, né? Conta para nós um pouquinho o seguinte, pastor. Como é que o pastor trata as desilusões da vida? Quando eu digo da vida, enfim,
O pastor já teve alguma desilusão na vida? Muitas. Muitas? Muitas. Bom, então dê uma dica para nós, para todos que estão conosco aqui na sala do pastor. Assim, pastor, nos ajude um pouco a tratar as desilusões da vida e mais, pastor, né? Às vezes nós temos desilusões em casa, outras vezes na vida profissional, no trabalho, na empresa, desilusões dentro da igreja. Sim. Não sei, talvez, pastor, fale para nós uma coisa, né? Como tratar as desilusões que a gente passa dentro da desilusão. O pastor passa desilusão dentro da igreja também? Passo, muita. Compartilhe assim algo conosco, pastor. Como tratar? Porque às vezes pode ter alguém nos acompanhando como pastor que deixou o seu pastorado pelas desilusões. Certo. Do caminho. Sem então, dúvida. Vou pensar agora, neste momento, em alguns colegas. Eu tenho alguns colegas que deixaram o pastorado, foram chamados, a igreja viu, reconheceu, pastorearam, mas hoje, devido às desilusões da igreja, estão fora. Pastor, nos dê uma dica, uma palavra, como se tratar das desilusões da vida. Sim. Desilusão é algo tenebroso, né? Expectativas frustradas, sonhos que não se realizam, Sim. Crentes que não são crentes, Verdade. né? Situações complicadas. Eu passei 2 situações que me lembro. Uma que me trouxe uma depressão por 2 anos, no pastorado, estou dizendo. Sim. Mas que louvado seja o nome do Senhor, que eu superei. Aleluia. E outra que eu tomo remédio até hoje para pressão arterial, devido a um problema, uma desilusão muito séria na igreja. Sim. Né? Então, são coisas muito terríveis. Mas a palavra de Deus, né, Jesus disse, né, no mundo tereis aflições. Sim. Né? Então essa é uma certeza. Sim. Mas graças a Deus que tem um mas. Né? No mundo tereis aflições. Mas, né, nós não podemos perder o ânimo. Né? E ânimo, pastor, vem da palavra ânima, que é alma. Então a gente tem que cuidar da alma. Né? E eu acho que as minhas desilusões eu tratei assim, né? Com a alma cheia de Deus. Então, eu acho que a gente tem que ter a alma, a gente não pode deixar ela secar, né? Eu acho que a gente passa por vales muito tenebrosos. Jacó passou pelo seu vale, mas ele lutou com Deus, né? Paulo desesperou da vida. Sim. Elias entrou na caverna, né? E tantos outros que a gente pode lembrar, né? Dos seus problemas. Mas eu procuro tratar das minhas desilusões com 2 pessoas, Deus e minha esposa. Então é dentro de casa que ali eu posso chorar e lamber minhas feridas, né? Mas a gente não pode perder a visão daquilo que Deus tem para a gente. Acho que as desilusões vêm, os desafios vêm na vida, mas tudo isso muda, mas o que Deus tem para nós não muda. Então a gente tem que estar sempre com os olhos fixos e lembrando naquilo que Deus nos chamou. Sim. Voltando lá atrás, quando aos 12 anos tive esse encontro com o Senhor Jesus e Ele disse, você foi criado para a paz do mundo. Sim. Todos os dias, pastor, eu oro por isso. Aos 12 anos de idade, Jesus falou isso para mim e eu falo isso para a igreja. Eu levanto de manhã e eu preciso lembrar quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou uma pessoa que tem uma aliança com Cristo. Aleluia. E todo dia de manhã eu levanto e digo, Senhor, o Senhor me constituiu para a paz do mundo. E eu fiz uma aliança contigo, na cruz. Que me ajude, que teu Espírito me ajude, que eu mantenha essa aliança. Sim. Até quando eu me sentar aqui de novo para falar contigo. E à noite eu falo para Ele, Senhor, eu mantive a aliança contigo. Amém. E eu sou uma pessoa que o Senhor me chamou para a paz do mundo. Esse ano eu recebi
um reconhecimento que para mim teve muito valor. Para as pessoas talvez não tenham, mas para mim teve, para minha família teve. Eu recebi da Câmara de Vereadores de Campinas a medalha Arautos da Paz. De uma pessoa que não me conhece, mas conhece a minha história. Olha. E essa pessoa falou assim, eu gostaria de reconhecer isso. E Jesus naquele momento me levou lá atrás, né? É isso. Olha. É isso, né? Quantos anos depois? 30 anos depois. Uau. Não, 30 anos não. Eu tô com 57, eu tô mal de matemática. 57 para 12 vai dar 45 anos depois. 45 anos depois, né? Não foi Caleb que com 45 anos depois ele disse, assim, isso me veio agora na cabeça, Caleb. Olha aí. Caleb, ele recebeu a promessa com 40 anos de idade. Aos 85 anos de idade, ele fala para Josué, você estava comigo quando Moisés prometeu. 45 anos se passaram e eu estou forte como naquela. E ele clamou pela promessa, né? Puxa vida, olha aí. Excelente. Né? Então é isso, pastor. Eu acho que as desilusões é isso. A gente tem que lembrar quem somos e para que fomos constituídos. Perfeito. Né? E você falou diariamente. Diariamente. E a gente precisa lembrar diariamente. Pastor, acho que para a gente concluir, vamos falar do oposto que eu perguntei sobre desilusão, sonhos. Pastor, pode compartilhar, se puder, compartilhar conosco sonho família, sonho você e a Elaine, sonho na igreja, sonho... Diz aí para nós uns 3 sonhos aí, deixa-nos saber uns 3 sonhos seus. Muito bem, eu acho que eu sou mais José do que Elias. Eu sonho mais do que choro as desilusões. Eu sou um sonhador. Que bom. Glórias a Deus. E é o que me mantém vivo, eu sonho. Eu acho que 95% dos meus sonhos não se realizaram e nunca vão se realizar. Mas você sonha. Mas eu sonho, né? Eu sonho, né? Até porque é de graça. Mas a gente tem que sonhar, né? Então eu sonho, hoje com a minha família, eu sonho com os meus netos, eu sonho em envelhecer com a minha esposa, né? Em ficar velho ao lado dela, né? Em viajarmos, né? Em curtirmos, a gente está curtindo demais a vida, né? Só os 2 agora. E vou falar uma coisa pro senhor, hein? Foi até minha esposa que falou isso outro dia, né? Porque os meus filhos casaram com 30 dias de diferença, né? Que isso? O Felipe e a Júlia casaram no dia 2 de dezembro de 2023. Certo. E a Isabela 7 de janeiro de 24. Já pensou. Né? E aí vieram perguntar, e agora, ninho vazio? A minha esposa falou, ninho vazio não, são 3 luas de mel. Olha aí. E tenho sonhos, então, né? Para a família, que a gente continue assim. Perfeito. Né? Tenho sonhos na igreja, né? Eu voltei a trabalhar por um sonho. Né? Eu voltei a trabalhar, eu sou farmacêutico. Eu era da indústria farmacêutica, tinha um excelente cargo na indústria farmacêutica quando eu decidi assumir o ministério em tempo integral. Isso foi em 2004. Assumi o ministério em tempo integral. Aí fiquei todo esse tempo, praticamente 18 anos, né, como integral. E chegou um momento em que a igreja do Ouro Verde, nós temos um sonho de construir a igreja no terreno ao lado. Que hoje é um estacionamento. Que é o estacionamento da igreja, o carro lá. Alugado. Certo. Foi um terreno que serviu ao crime por mais de 40 anos, o pastor conhece, e nós conseguimos, na pandemia, alugar o terreno, né? Graças a Deus está conosco e nós queremos comprar o terreno e construir a igreja ali. E aí, nesse momento, então, eu orei a Deus e falei, Senhor, nós temos esse sonho, mas eu preciso dar o meu quinhão, né? Então, eu quero voltar a trabalhar. Na outra semana, eu estava empregado. Na sua área? Na minha área. Indústria farmacêutica? Na minha área. Né? Glórias a Deus. E eu voltei
como um representante, hoje eu sou um gerente nacional de novo, louvado seja o nome Glórias do Senhor. Né? E aí então, para quê? Nós temos um sonho de construir a igreja ali do lado. Sim. Então eu sonho com isso. Né? Perfeito. Então a gente tem esse sonho, eu tenho um projeto, o homem pode fazer planos no seu coração, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Eu tenho uma idade para entregar um ministério. Você pensou, existe uma idade ideal para você. Para mim, né? Eu fiz planos financeiros, isso é importante para os pastores, né? Porque eu preparei para isso, né? Então eu tenho hoje, vou ter nessa época condições de parar e viver decentemente, né? Então preparei tudo isso. Agora, não sei, Deus pode falar que não, você vai prosseguir, né? Mas, então tenho esses sonhos, né? Perfeito. E eu vou continuar sonhando, até enquanto eu conseguir. Até Jesus voltar. Amém. Muito bem, pastor Paulo Bodini, uma alegria para nós nesse momento, ter ouvido sua experiência, sua vivência, que nos ajuda, nos edifica muito. Quero agradecer. Não sei se o pastor quer dar uma palavra final, enviar uma mensagem para alguém, ou uma palavra profética, dizer, arruma a vida aqui, senão... Muito bem. Pastor, eu quero agradecer ao senhor, meu amigo, né? O tenho como amigo, uma pessoa que sempre foi muito importante para mim, desde quando eu cheguei jovem na igreja, né? O senhor sempre foi um modelo para mim, e um dia Deus me disse que eu estaria sentado ao lado dos príncipes. Ele me falou, eu vou te tirar do monturo e te colocarei assentado ao lado dos príncipes. Olha. E no primeiro ano de tesoureiro, quando eu fui dar o meu relatório, Deus me fez lembrar disso. É mesmo? Você está sentado junto com os príncipes, né? Então, é bom demais viver Deus. Aleluia. É bom demais ter a disposição de servir a Deus. Hoje, eu poderia fazer tantas coisas, pastor, mas uma eu não poderia deixar de fazer, que é servir a Deus. Né? Então, eu acho que é isso. A palavra que eu queria deixar é essa, né? A palavra de que sem Ele nada podemos fazer. Jesus disse isso, né? Então, a gente tem que estar com Jesus, servir e manter aceso o fogo que Deus acendeu. A palavra de Deus diz, o fogo no altar do Senhor nunca se apagará. Sim. Foi Deus que acendeu o primeiro fogo, né? Por isso Nadab e Abiú foram dizimados, porque eles levaram um fogo que não foi Deus que acendeu. Deus acendeu um fogo no meu coração, né? E ele nunca se apagará, nem no dia que meus olhos fecharem. Então é isso, não deixar a chama apagar. Perfeito. E por último, pastor Paulo, se alguém quiser ver o culto da Igreja Nazareno Ouro Verde, como é que encontra no Instagram, no YouTube? Bom, no YouTube é só colocar Igreja do Nazareno Ouro Verde, vai achar, ou então TV I9. TV I9. I9, é um I de igreja e um 9 mesmo. 9 porque é Igreja Nazareno Ouro Verde, I9. Né? Então TV I9 consegue encontrar lá. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor. Deus o abençoe, o recompense por todo esse compartilhamento conosco. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, amém.